bem? Vamos lá para a aula 10, onde eu vou falar um pouquinho a respeito das extrações de pré-molares utilizando o sistema Inovaliner. Tá legal? Eu espero que vocês gostem. Bom, o que se tem na literatura é que quando existe uma falta de espaço maior do que 6 milímetros por quadrante, talvez as extrações dentárias estivessem indicadas para se fazer o alinhamento dentário e a correção das inclinações de incisivos, tá? E é óbvio também que a gente vai pensar em extração de premolar quando o perfil do paciente fica melhor com os dentes inclinados um pouquinho mais para dentro, favorecendo o vedamento labial passivo. É óbvio que existem métodos para que se faça o diagnóstico, para que se recorra às extrações de pré-molares. De maneira geral, a gente precisa ter um pouco mais de controle a respeito de cada uma dessas unidades de importância quando se fala de extração de dente, A se saber que tipo de ancoragem a gente vai utilizar para o nosso caso em questão. A gente pode utilizar uma ancoragem recíproca, onde os dentes posteriores eles vão sustentar o movimento dos dentes anteriores. A gente vai usar uma ancoragem do tipo máxima, vou precisar de algum dispositivo auxiliar para ancoragem, como os DATs, dispositivo auxiliar de ancoragem, que seria os parafusos, os microparafusos, extra-alveolares, transalveolares, enfim. A gente precisa controlar também o movimento de translação dos dentes. Isso a gente faz com o auxílio dos attachments, para que haja controle radicular de fato. A gente precisa controlar também o vertical do movimento dentário. Isso a gente faz através de power ridges e de bite ramps. São attachments específicos para controle vertical dos incisivos. E também a gente pode controlar o efeito de rotação dos dentes na direção dos espaços que foram criados pelas extrações através do efeito Gable, que a gente conhece da ortodontia convencional, mas aplicado aos alinhadores Inovaliner. O que se tem na literatura é que, de maneira prática, geral, objetiva, os melhores casos para tratamento utilizando Inovaliner, quando envolvam extrações, é que a gente tenha inclinações dentárias de incisivos superiores ou inferiores, onde a perda da inclinação seja favorável. Ou seja, se eu precisar fazer um movimento de fechamento de espaço somente desinclinando os dentes, talvez esse seja o melhor tipo de tratamento para as extrações. Vamos colocar da seguinte maneira, está em verde aqui porque talvez seja mais favorável para quem está começando agora no mundo dos alinhadores invisíveis. Tá legal? Quando eu tenho os dentes cujas raízes estão inclinadas na direção do espaço que eu vou criar com a extração, eu também tenho uma condição ótima para o tratamento com alinhador, Acaba ficando mais fácil para o ortodontista que começa com os alinhadores a controlar melhor o caso, E é óbvio que também apinhamentos moderados onde essas duas condições estejam presentes. Então, sempre que necessário e o ortodontista quiser entrar em contato com o Planning Center da Inovaliner ou mesmo comigo para tirar uma ou outra dúvida, fique à vontade para a gente poder planejar o caso junto, tá? Os casos mais complexos, para indicação de extrações dentárias, são quando o paciente ele tem aquelas giroversões de premolares, principalmente, muito acentuadas, maiores do que 35 graus em relação ao longo eixo do dente. Então, talvez se faça necessário, primeiro, a correção dessas rotações, para que depois ele possa planejar os alinhadores invisíveis. E isso é uma coisa que se faz durante o planejamento, antes da etapa até de envio de imagens e tal. Faz parte do diagnóstico do ortodontista, tá ok? Dentes lingualizados que exigem um movimento excessivo de torque, eles vão dificultar um pouco mais o tratamento com os alinhadores invisíveis, Dentes que necessitem de um movimento radicular maior do que 6 milímetros. O que eu quero dizer com isso daí? Pensa num canino que ele está extremamente verticalizado e ele precisa ser colocado no espaço da extração.
Se esse espaço de movimento radicular for maior que 6 milímetros, esse não vai ser um movimento fácil de ser realizado. Ele pode e vai ser realizado, mas talvez ele exija um tipo de controle um pouco maior, uma ancoragem diferente, um microimplante. Então o ortodontista precisa estar mais ou menos ciente disso daí, né? Quando as inclinações radiculares adjacentes ao espaço criado pelas extrações, ela seja divergente, quando as raízes estiverem divergindo do espaço, isso dificulta o tratamento ortodôntico e vai fazer com que hajam mais etapas para esse tratamento. O ortodontista precisa estar ciente disso daí também, né? Quando incisivos superiores e inferiores já se encontram compensados, né? Ou seja, quando os incisivos já estão na posição final, talvez seja um caso até para se repensar a forma de tratamento ou até mesmo o diagnóstico, porque talvez esse caso não seja o caso indicado para extrações de premolar, mas sim casos cirúrgicos, tá ok? O grande problema com as extrações dentárias de premolares sempre foi o mesmo, independentemente da maneira como essa dentição ela é tratada. Então, mesmo na época dos aparelhos ortodônticos fixos, sempre foi necessário se criar uma situação de convergência das raízes para o espaço das extrações, para que depois pudesse acontecer a desinclinação dos dentes. Então, esse tipo de movimento, ele só é pensado com uma frequência maior agora quando se utiliza os alinhadores invisíveis, porque o time do Planning Center vai alertar o ortodontista para isso. Olha, talvez o tratamento desse seu paciente ele seja realizado com mais alinhadores do que o normal, porque existe essa necessidade de primeiro se corrigir as raízes para a direção das extrações, para depois acontecer o fechamento efetivo daquele espaço, né? E se num primeiro momento isso era realizado através do arco ortodôntico e dos brackets, dobras em arcos, quem é mais antigo aí na ortodontia lembra dos desvios distais que eram realizados através do preparo de ancoragem, enfim, né? Sempre foi muito difícil essa condição onde as raízes elas estão paralelas ao espaço das extrações. Então é necessário se pensar dessa maneira, primeiro, né? Eu trouxe um filminho aqui, uma animação para poder mostrar isso aí bastante bem. Após a extração ter sido feita, se não houver nenhum tipo de preocupação com as inclinações das raízes, o espaço simplesmente fecha, as raízes ficam divergentes, não existe estabilidade para esse tipo de caso, a estética final ela fica ruim, a oclusão final ela fica ruim. Então, no final de contas, a colocação dos attachments em locais específicos dos dentes, que é realizada pelo Planning Center e pelo time de ortodontistas, ela visa corrigir essa posição de raiz na direção das extrações, para que seja feito da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, o movimento de corpo do dente, tá? Então, a partir desse planejamento específico, é feita a movimentação dentária para que no final do fechamento de espaço ocorra essa paralelização das raízes dentárias, para que a estabilidade se mantenha ao longo do tempo, né? Ao mesmo tempo, é realizado o controle vertical dos incisivos. Então, a partir do momento que todos esses movimentos eles foram planejados no software para o planejamento, né, da movimentação dentária, a gente consegue executar isso daí passo a passo. E o ortodontista consegue, junto com a folha de movimentação dentária, ir verificando se isso acontece e se isso não acontece. E em qualquer momento do tratamento, o ortodontista consegue também fazer ajustes sobre esse tipo de movimento, né? Requerindo uma ancoragem maior ou menor, um tempo maior ou menor, para que haja o correto ajuste dessas inclinações radiculares. Então vamos lá, né? Como princípio para tratamento de extrações com os premolares, a gente utiliza, sempre que possível, o protocolo que a gente chama de fechamento com ancoragem recíproca, né? Onde a movimentação dos dentes posteriores também vai acontecer para a região anterior, ajudando na velocidade e na qualidade do fechamento desse espaço. Sempre que o ortodontista responde na prescrição
que ele pode sim usar os attachments, o time lá do Planning Center vai colocar esses attachments na melhor área possível do dente para que aconteça o melhor e mais eficiente controle radicular possível, tá? E é claro que sempre vai existir o efeito Gable em conjunto com o ajuste e o controle das inclinações das raízes, para que não haja uma rotação do dente na direção do espaço, né, das extrações. E óbvio, sempre que existir a necessidade de algum tipo de ajuste final da oclusão, ele vai ser feito no final do tratamento, tá legal? Com a colocação e introdução de recortes, de botões para utilização de elásticos, enfim, tudo que o ortodontista achar que é necessário para a correta movimentação dentária do paciente dele. De maneira resumida, falamos aqui a respeito das extrações dentárias utilizando o sistema Innovaligner, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver algum tipo de dúvida, quem quiser entrar em contato, mandar sugestões, usa o campo aqui embaixo, usa o e-mail aqui embaixo, usa qualquer coisa aqui embaixo e fala com a gente, beleza? A gente se vê na próxima aula.